Se tem história, tem voz. Se tem Piscinati, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinati. Há 4 décadas nasceu uma escola e com ela milhares de memórias e vidas transformadas. Está no ar o especial Piscinati 40 anos. Um mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Está no ar a Rebobina Piscinati. Eu sou a Isabelle. Eu sou a Laís. E hoje estamos aqui com Claudecir Contreira. A gente queria perguntar um pouquinho sobre como foi aqui, né? Você passou pela nossa escola. Como é a estrutura da nossa escola? Olha, todo começo, todo início, né, ele é sempre muito dificultoso, mas era muito charmoso, né? Era um espaço simples que a gente interagia muito. Eu sou da época que cantava o hino nacional todos os dias no pátio da escola, né? Eu acho que hoje isso meio que se perdeu, não sei, não tenho certeza. Mas a gente gostava muito desse ambiente. O guarda da escola namorava no pátio da escola, né? Tinha a casa dele, tinha o cachorro dele. A gente era muito amigo do diretor, da diretora. Fazia até piquenique aqui na escola, inclusive fazíamos até algumas festinhas em sala de aula. Pintávamos umas lâmpadas comuns com várias cores, brincávamos que aquilo era uma danceteria, né? Isso existiu nessa escola aqui já no passado. Curioso. Como era? Era tipo uma comemoração aleatória ou tinha uma data específica, tipo Halloween? O que faziam no Halloween? Nada, depende da forma como os meninos e meninas tinham que se conhecer, né? De alguma forma a gente teve que namorar um dia, né? Mesmo os velhinhos, né? Acabava se encontrando de alguma forma para iniciar um namoro, um noivado e vários casamentos, né? Inclusive saíram muitos casamentos aqui da Escola Piscinati. Os nossos entrevistados passados falaram de muitos casais que se formaram a partir daqui. Tanto professores, muito legal. É verdade. Aproveitando que a gente está falando de casal, você conheceu a sua esposa aqui? Não, eu conheci ela no Nilza Pepino. A gente fazia intercâmbio, né? A gente fazia intercâmbio cultural. Então, de vez em quando, a gente conhecia outro público, né? Então, eles vinham para cá e nós íamos para lá. Aí os meninos, né, que eram aqui do Piscinati, fazia parte desse time, a gente ia, obviamente, paquerar nas escolas alheias, né? E aí eles vinham de lá para cá também. Então é o que eu chamo de intercâmbio cultural, né? Amoroso, né? De namoro. Então a gente, né, na juventude, fazia bastante isso. O senhor era bem namoradeiro, então? Olha, não dá para dizer que era tanto, né? Eu sempre fui muito ligado à questão familiar, né? Meus pais, minha mãe, inclusive, foi professora aqui da escola, né? E a gente tinha costumes assim mais rígidos, né? Mesmo que tivesse vocação para namorar muito, ainda assim a gente não namorava por uma questão de costumes da época, de respeito, né? A mãe exigia muito de mim, né? Ela como professora não podia deixar ela passar vergonha aqui, pelo amor de Deus, né? Então assim, se contenha, se controle, e a gente buscava, enfim, né? Namorar menos, mas namorava muitos anos, né? Eu, por exemplo, já namorei 6 anos da minha vida com uma única namorada. Não casamos, a gente é amigo, mas a gente namorou muito com uma pessoa só. Tinha esse hábito, né? O que eu considero um bom hábito, né? Eu acho que isso fortalece laços, não ocupa muito a mente do jovem, e o jovem tem mais tempo para se dedicar aos estudos, né? Ao trabalho, às atividades em casa. Então eu achava, de verdade, não estou criticando a época de hoje, né? Mas eu acho que a minha época foi muito melhor nesse aspecto, né? Eu tenho essa convicção. Em que ano o senhor chegou aqui? A sua mãe chegou a dar aula? Nós chegamos em Sinop ainda em 1979. Eu tenho assim uma estrutura judiada, né? Andei muito estrada de chão aqui, com o pneu furado, né? Então a gente se judia muito. Fui madeireiro aqui, nós fomos agricultores aqui na Estrada Selene, mas nós chegamos em 79, eu tinha apenas 5 anos de idade, 4 para 5, né? Naquele ano eu fiz 5 anos de idade. E de lá para cá, no Piscinati, eu fiquei pouco tempo aqui na escola, porque muitas vezes eu nem era bem-vindo. Apesar de ter um comportamento vigiado pela minha mãe, eu nunca gostei de estudar. Não era a minha praia estudar.
a minha vocação era trabalho, né? Eu gostava muito do mato, da madeireira, né? Da agricultura. Então eu acabava me distraindo por aí. Da roça, de criar um porco, uma galinha. Eu sempre gostei, sempre fui muito caipira, muito roceiro, né? Então o estudo para mim ficava sempre em segundo plano. Primeiro era o trabalho, a igreja, os namoros, as amizades, depois a igreja, a escola, né? Muito depois a escola. Então, por 2 anos, por exemplo, sumiu do mapa do meu histórico escolar. Se não me falha a memória, eu acho que foi 86 e 89. Eles simplesmente, 88, eu acho, 88. Eles simplesmente não existem, porque eu não estudei, né? Eu falhei, né, nesse aspecto, não aconselho ninguém, eu acho que foi uma perda muito grande, né? Eu dei muito trabalho para os meus pais naquela época, e isso não é legal, não ficou muito bacana. Mas aí, lógico, né, que a gente até tem umas histórias curiosas, né? Eu disse que eu fui expulso dessa escola. No ano eu fui expulso. Na 7ª série, eu iniciei aqui, né? E aí não me adaptei bem, eu buscava conhecimento em casa, às vezes a minha mãe pegava no meu pé, né? Mas o professor Marcon, que era o diretor na época, não me aprovou muito bem. E aí, combinado com a minha mãe, depois eu soube, muitos anos depois, eu soube que os dois combinaram para me dar uma prensa, né? Porque eu era movido a desafios, né? Então, se alguém falasse algo para mim que não fosse possível, aí eu tentava fazer aquilo possível. E como minha mãe me conhece muito bem, né, então ela combinou com o professor Marcon, olha, vamos expulsar ele dessa escola. Aí o professor até, na época, depois ele me confessou, ficou assustado. Mas ele cumpriu a vontade da minha mãe, me chamou para a sala dele, no particular, e já na entrada, quando eu apontei na porta, ele falou assim para mim, na época não tinha muita papa na língua, né? Hoje tem que se tomar mais cuidado, mas na época a gente era meio informal, né? Então o diretor falou assim, ó, ô seu vagabundo, senta aí nessa cadeira aí. E eu sentei na cadeira, né, assustado, né? Já me senti desafiado, eu me achava um homenzinho, né? Já pronto, né? E aí eu fiquei já pronto para atacá-lo, né? Mas ele veio para cima de mim, com toda alto, né? Super alto, homem grande, né? Professor Marcon. Ele conseguiu me intimidar, me deu uma lição de moral, ele em pé, eu sentado, ele falou um monte de verdade que todo jovem precisa ouvir, eu estava precisando escutar naquele momento. E quando eu digo isso, eu não estou de nenhuma forma reclamando, pelo contrário, estou agradecendo que a minha mãe fez isso por mim, que o professor Marcon aceitou cumprir esse pedido dela. E ele falou, você vai ser transferido, você vai lá para o NPP. E aí eu fui para o NPP. Mas aí a parte mais engraçada disso é que no meu inconsciente, no meu pensamento, eu falei, olha, eu vou mostrar o que é escola de verdade. Porque o Piscinati não é escola de verdade. Eu fiquei revoltado com o Piscinati. O Piscinati me expulsou, né? Aí eu fui para o N Pepino para mostrar que o N Pepino era, como diz o outro, o bicho da goiaba, né? Aí eu fui para lá, naquele ano eu tirei 10, nota 10 no meu boletim. 10, nota 10? 10, nota 10 no meu boletim da 7ª série. Até em matemática, que eu era péssimo, eu fui bem. 7ª série? Eu encarei o professor José Paulo, né, alguns anos da minha vida. Ele é uma fera na matemática, né, e eu tive que ralar muito. Mas aquele ano, até a matemática, eu fui bem. E aí eu voltei para a escola, e ele falou assim para mim, você tem um prazo. Se em 6 meses você provar que é homem, você volta para a minha escola. Caso contrário, você não volta. Foi muito duro, né? E foi bom para mim, né? A partir dali, eu aprendi, foi um grande aprendizado. Aí retornei aqui para a escola Piscinati, né? Finalizei a minha 8ª série aqui, né? Isso já velhinho, tá? Eu já tinha praticamente, acho que 17 para 18 anos. Estava velho para a 8ª série. Tanto é que depois do 2º grau eu tive que sair aqui da escola, contrariando minha vontade, para ir para a escola Rosa dos Ventos, que na época inaugurou o EJA, que é o ensino mais rápido, né? Então eu fiz o 2º grau, acredito que 1 ano e meio, me recordo da época, e aí para poder fazer o vestibular e fazer a faculdade. E também não perder meu emprego,
porque na época estava muito condicionado a isso. Eu não sei hoje como que é exatamente, né? As profissões mudaram, mas na época eu trabalhei, era menor de idade, trabalhava na companhia de água aqui da cidade, que é a antiga Sanemate, o governo Jaime Campos, de 91 a 94. No governo dele eu tinha um emprego, um trabalho ali, eu fazia leitura de água e entregava os boletos das contas, né, das casas, né? Você tinha que levar a pé? A pé, era a pé. Passa tudo? Claro. Todas as casas? Tudo. Você tinha suas rotas, eu ficava o dia inteiro andando, né? Aí depois eu trabalhei um pouco mais, apareceu uma promoção, mas eu tinha que ter o primeiro grau. Se eu não tivesse o primeiro grau, eu não ganharia aquela promoção. E você só tinha o segundo? Só tinha, estava na sétima, sexta, por ali, enganando todo mundo, né? Matando aula. Tinha o guarda aqui que eu dava um presente para ele toda semana. Não sei se eu posso falar o presente que eu dava, mas tinha um teor alcoólico o presente que eu dava. Aí ele me deixava escapar numa fresta que tinha aqui, não era muro ainda alto assim. Era uma cerca viva com aquelas folhas amarelas, né? Tinha uns arames assim lisos, mas era bem fechado. Você passava embaixo. Ele deixava ajeitado para mim, eu partia, né? Então, aí eu tive que terminar o primeiro grau para poder ser promovido. Aí eu fui promovido e parei de andar daí, entregando conta de água, fazendo leitura e comecei a trabalhar dentro do escritório, num sistema de tecnologia via Embratel, que era tipo um bisavô, tataravô da internet de hoje. Era só o que existia na época para poder gerar contas, fazer a parte de contabilidade, baixar as contas no sistema quando alguém pagava, emitir os pedidos de ligações de água. Por exemplo, ali o Madage, que é o prédio mais antigo de Sinop, ali pertinho do Banco do Brasil, atrás do Banco do Brasil, tem um prédio chamado Madage. O senhor Geraldino Dalmaso, que foi um dos prefeitos aqui de Sinop, que é pai do Jair Dalmaso, meu amigo, do Jair Dalcar Veículos, eu que fiz aquele pedido de água para aquele prédio. Eu me lembro muito bem disso. O Café Solo, também quando veio para cá, fui eu que fiz o pedido de água dele. Enfim, para mim foi uma boa recordação e graças a essa prensa que eu recebi do diretor Marcon, junto com minha mãe, eu consegui terminar o primeiro grau, enfim, foi um desafio, e aí ser promovido nessa nova função. Então, no final, esse diretor que estava ali fez um bom papel também. Foi um anjo da minha vida. Teve algum outro professor que te auxiliou bastante, que te ajudou bastante, que marcou a sua vida? O professor Oswaldo, aqui no Piscinati também me ajudou muito, ele era coordenador aqui. O professor José Paulo também. O José Paulo, eu digo o seguinte, eu acho que o único ser vivente dessa Sinop que teve uma colher de chá com o Zé Paulo fui eu. Nunca ninguém, tomara que ele me veja, eu gosto muito de, mas não só por isso, mas é porque o professor, quando ele é mais firme com a gente tem mais apego, parece, né? E o Zé Paulo era isso para mim. E ele me apertou tanto, né? Mas no final eu pedi uma segunda chance para ele, uma terceira chance, ele me deu segunda e terceira chance. Nunca ninguém teve chance com o professor Zé Paulo. Meio décimo você estava reprovado. E eu cheguei para ele e fui sincero, falei, professor, eu me esforcei até agora, eu era rebelde, fui expulso dessa escola, o professor Marcon me apertou, fui coelho pepino, mas eu cheguei na sua matéria e eu empaquei. E se eu reprovar, eu não serei promovido. Então ele me deu várias oportunidades, assim, não de passar. Ele dava as tarefas para eu cumprir, fiz uma prova, não deu certo. Fiz uma segunda prova lá na sala dos professores, que eu acabei de chegar ali agora. Ainda tinha luz aqui de motor, aí tava, não tinha esse linhão, né, que tinha energia o tempo todo. 10 horas da noite, muitas vezes acabava, ou um pouco mais cedo. Aí um amigo meu em matemática também, que ele conseguiu fazer a primeira prova dele, que foi só uma chance, eu já estava na minha segunda, que o Zé Paulo me deu. E uma outra de uma outra matéria, acho que foi ciência, uma menina. E eu tinha um certo apreço por aquela menina, né?
Então, quando acabou a luz, né, eu, além de não ter conseguido tirar a nota naquele momento, né, eu me distraí, né, a gente se distraiu. Acho que nem ela conseguiu tirar a nota que ela precisava. Mas, enfim, foi uma experiência, estou contando aqui, de maneira muito simplista, de jovem, ainda menor de idade, né, e foi bom para mim, foi uma grande lição, um grande aprendizado. Eu terminei o primeiro grau e fui para fazer o supletivo, na época chamava. Hoje é a educação de jovens e adultos, né? Acho que até na época era, não me recordo agora. Mas fiz muito rápido. O senhor comentou que gostava bastante da roça, que mexia com essas coisas. Ficamos sabendo que o senhor abriu uma madeireira. Sim, eu tinha, na verdade se chama aqui pica-pau, né? Eu chamo madeireira de pobre, né? É um sofrimento, né? Dinheiro não dá, mas a gente treina muito, né? Então, em 96, né, eu fiquei dono da pica-pau para poder serrar madeira. Mas eu também fiz um concurso, logo depois que eu me formei na faculdade, e por incrível que pareça, meninas, eu nem falei isso para vocês, mas eu me tornei professor. Professor? Fui professor concursado, inclusive colega na mesma escola da professora Marli de vocês. Só que ela de dia e eu à noite. Aí fui dar aula para adultos, né? Para pessoas no Oswaldo Paulo. Para adultos, pessoas que também tinham se atrasado na vida, igual eu, né? Ou seja, eu devolvi ao mundo aquilo que o mundo me deu ou que eu tirei dele. E quando o ser humano tem essa oportunidade de devolver tudo que lhe é feito ou de corrigir as falhas que teve, é um privilégio, né? Então eu tive essa oportunidade. Eu digo que eu fiquei só 5 anos na sala de aula, o suficiente para mim pagar meus pecados, que eu fiz contra minha mãe, que era professora, que eu fiz contra o professor Marcon aqui na escola, o professor Oswaldo, Zé Paulo, outros professores também. E esse atraso que eu tive lá no primeiro grau também, eu peguei alunos que tinham esse mesmo atraso, que tinham esse mesmo problema. O Oswaldo e Paulo era uma escola super complicada na época, no período noturno. Eu fiquei sendo o único professor homem lá e acabei me tornando meio que à força um vigia da escola, né? Era muito perigosa a escola, até vaso sanitário na época explodia lá. Era bem complicado. Tinha um bairro, Boa Esperança era um bairro mais pesado na época, né? E aí tinha uma turminha pesada que frequentava o Oswaldo Paulo na época. Hoje não, hoje está tudo certo, né? Hoje a cidade cresceu, tudo melhorou, mas na época era complicadíssimo, né? E aí eles davam lá e eu era professor deles. Ainda jovem, ainda já era professor. Por que você quis, como ocorreu o fato de sair da sala de aula? Foi uma ida minha a Cuiabá, em 2002, no governo Blairo Maggi. Eu sempre fui muito ligado à política, eu sempre gostei de política. Eu nunca gostei de estudar, nunca gostei de jogar muito futebol, nunca gostei de ir muito na igreja, apesar de eu ir para fazer minha obrigação espiritual, né? Mas eu sou muito apegado à política. Eu sou fascinado com esse universo que envolve leis, né? Escritas de leis, projetos, né? Projetos que atendem uma sociedade, que acabam fortalecendo uma determinada classe. E eu sou muito ligado nisso. Então, eu lembro dos políticos da época todos. Uma época eu fiquei no Pará com meu pai, quando eu era muito menino, 8, 9 anos, né? E lá eu escutava a Voz do Brasil, por exemplo, da Nacional de Brasília, a única coisa que pegava lá, né? Nesse início da década de 80. E tinha a tia Leninha, que era um programa infantil, eu não estava nem aí para a tia Leninha, mas eu escutava a Voz do Brasil, lembro dos políticos da época, de nomes, né? Todos. Então, eu sempre gostei disso. E aí eu fui, em 2002, no governo Blairo Maggi, eu assumi um cargo na SEDUC, que é um cargo comissionado, um cargo que se chama cargo de confiança. Aí eu fui para a Secretaria de Estado de Educação. E lá fiquei algum tempo, fui para a MM, eu exercia 2 trabalhos ao mesmo tempo. Era coordenador de capacitação da Associação dos Municípios de Mato Grosso e tinha esse cargo na SEDUC. Isso nos anos 2012. Bom, houve alguns problemas técnicos, mas estamos voltando. Então, paramos no assunto de que... Eu esqueci. A falta de luz. A falta é sobre isso. A falta... É porque a palavra estava na minha cabeça, que eu esqueci.
Tivemos os probleminhas técnicos, mas estamos de volta. Com a história que faltou a luz, né? Sim. Na verdade, eu fui fazer uma prova, né? Na sala dos professores. Já era minha. Eu tive a chance normal e mais duas depois, para não ser reprovado em matemática na oitava série, e senão eu perderia a minha promoção na Sanemat, na companhia d'água que eu trabalhava já na época, desde menor de idade. Né? Foi um dos empregos, poucos empregos, na verdade, que eu tive na minha vida. E meu sonho sempre foi ser desempregado, né? Nunca empregado. Mas é pela idade eu acabei, né, arrumando esse trabalho lá e eu precisava da promoção. Era um outro cargo que eu ia ocupar, eu entregava a conta d'água, fazia leitura, né, dos diplomas da cidade. E aí eu comecei a ocupar um cargo de atendente comercial interno lá dentro, né, na estrutura administrativa. E aí eu estava na sala de aula fazendo essa prova para poder passar. A luz ainda era motor aqui, não sei se vocês têm essa recordação, o Sinop nem sempre teve o linhão energético, né? Ele, inaugurou aqui em 94. Antes era energia de motor, movido a diesel, né? E nesse afã de terminar a luz, a gente conseguiu terminar a prova também, né? E essa prova, então, me deu a nota suficiente para poder finalizar o meu primeiro grau, tão trabalhoso, tão sonhado, né? Tanto trabalho dei para minha mãe e os professores aqui da cidade. Aproveitando que você falou que demorou para terminar esse primeiro grau, você matou 2 anos de escola. Nesses 2 anos, teve alguma procura diferente de aprender? Sim, com 16 anos, eu, mesmo fora da escola, eu briguei com meu pai, as poucas brigas que eu tive com ele, bem briga mesmo, né, para me emancipar. Claro que ele ficou surpreso porque, imagine, eu rebelde, não queria estudar e ficar me emancipando, né, significa um atestado de liberdade. Na época tinha muito significado a emancipação. Né? Você se tornava homem, se tornava mulher, se tornava gente adulta. Mas por que eu queria a emancipação? Para comprar um terreno, o meu nome. Eu sempre fui muito ligado nisso. Né? Compra, venda de terrenos. Ganhei muito dinheiro aqui em Sinop e ganho até os dias de hoje, né? Comprando e vendendo imóveis. Né? Desde os meus 16 anos. Eu tinha o famoso cheque azul da Caixa Econômica Federal antes dos meus 18, que era um produto cobiçado na época. Né? Hoje nem cheque praticamente se utiliza, né? Então, eu sempre fui muito responsável nesse aspecto, apesar de não gostar de estudar. Sempre muito responsável com os meus relacionamentos, né? Com as minhas namoradinhas na época, sempre fui muito cuidadoso, muito respeitoso das famílias alheias, né? Mas eu só não gostava de estudar, esse era o meu problema. Né? Então nunca foi meu forte. Você acha que se você tivesse tido seus estudos no tempo certo, você teria uma carreira melhor, vamos dizer assim? Sinceramente, para aquilo que eu faço e gosto de fazer, não fez grande diferença. Nem o primeiro, nem o segundo grau e nem a faculdade. Porque a minha profissão é uma profissão de relacionamento, de contatos. Então, se eu tivesse optado, talvez, se Sinop tivesse me proporcionado escolher outros cursos na área de humanas, né, ligado a relacionamentos pessoais, a marketing, a própria ciência política, talvez, né, ou as ciências imobiliárias, ou a tecnólogo em imobiliária, eu já teria optado por isso. Então não era a minha vocação. Eu fiz geografia, fiz primeiro grau, para poder ter, obviamente, um ganha-pão, né? Como todo homem, né, na época, principalmente até hoje, tem que ter as suas obrigações ali. Então, não é porque eu não gostava, não tinha aquela vocação, que eu não deveria fazer. Então, eu fiz por uma questão de obrigação e de maturidade. Né? Porque jamais eu aconselharia alguém, por exemplo, não, então não vou estudar porque eu não gosto disso. Não pode ser um erro, uma falha. Né? E me custou caro, imagine. Fui expulso da escola, né? Atrasou 2 anos da minha vida, tive que fazer supletivo para recuperar o tempo perdido. Não é legal, a gente tem que ter um básico. Né? A escola ela nos dá essa base. A escola, principalmente o início dos nossos relacionamentos interpessoais. Né? Tudo é feito na escola, talvez muito mais na escola e em algumas casas, alguns lares que às vezes têm algumas falhas, né? De comunicação, a correria do dia a dia dos pais, né? Então a escola acaba
trazendo essa ausência que talvez tenha nas próprias casas. A escola também tem esse papel. O fato, então, tá em ser bom naquilo que faz. E gostar também, né? Ou fazer até gostar, né? Também tem isso, né? Tem gente que fala, se você não gosta de algo, mas se algo dá certo na tua vida, ela te dá condição de vida e também dinheiro, você acaba aprendendo a gostar. Afinal de contas, você vai acabar gostando daquilo que te faz bem, daquilo que te dá um conforto. Né? Então, o ser humano é muito ligado nisso. E eu disse, né, depois, antes para vocês no particular aqui, eu me tornei professor, né? Depois que eu me formei no segundo grau, que eu fiz supletivo, aí na Escola Rosa dos Ventos, que eu fui obrigado a deixar a cidade, fui obrigado a deixar minhas paqueras aqui, meus amigos aqui, e fui para outra escola para poder conseguir fazer um vestibular. E se eu não conseguisse, eu estaria fora também de fazer faculdade. Na época não tinha essa abundância de curso que tem hoje. Nós tínhamos apenas os cursos modulares, né, em geografia, ciências contábeis e qual outro? Não me recordo que a UFMT oferecia, mas assim, nada a ver. Então, educação física, lembrei. Educação física. Imagine, eu nunca gostei de esporte. Então eu optei por geografia, que aliás eu sou razoavelmente bom em geografia e história, né? Muito bom em geografia, história e português, sempre foi o meu forte, né? E eu acabei indo para o UFMT. Então, se eu não saísse do Piscinati naquele ano e fosse para a Rosa dos Ventos, eu não terminaria em 1993 o meu segundo grau. E aí eu terminei, fiz o vestibular, passei, inclusive fiz para Cáceres, na área de Direito, que também era uma vocação minha. Eu fiquei 58 a minha colocação, eram 40 vagas. Né? Fui bem, mas não consegui passar. E mesmo não gostando de estudar, meninas, eu sempre tive muita facilidade de aprendizagem. Né? Eu fiz, de verdade, eu fiz o meu segundo grau, sem mentira, não quero incentivar ninguém a isso, né? Mas eu tinha uma folhinha de papel dessa aqui e uma caneta. Eu dobrava a folha de papel, colocava no bolso, com a caneta e anotando, e a mão também. Não está anotado agora aqui algumas coisas. Sempre tive esse costume, né? Aí eu ouvia a aula, eu pegava rápido, fazia a prova e passava. Nunca tive dificuldade. Eu nunca precisei me esforçar, ser um grande estudioso para poder aprender. Graças a Deus tinha essa facilidade. E a faculdade, aí eu larguei até a folha de papel. Eu levava só caneta. Aí eu anotava algumas coisas na mão, né? Fazia minhas defesas orais. A faculdade de geografia envolve muito diálogo, muito debate, vários temas, né? E particularmente eu acabava me destacando, nesse cenário aí da geografia. Né? Então não tive muita dificuldade. E aí eu terminei, fiz 3 concursos, passei nos 3. Eu passei no Estado, para professor, passei na Eletrobras, dispensei a Eletrobras e passei na Prefeitura de Sinop. Também dispensei a Prefeitura de Sinop, está lá um amigo meu, até hoje, o Flávio, que é aqui filho do seu Jair, do Mercadinho Primavera, aqui, a Dona Rosa. O Flávio está lá até hoje nesse cargo, que eu não ocupei,